Convido os irmãos a abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 10. Vamos fazer a leitura do 46 ao 52. Para quem não me conhece, sou da ADB Arará, auxilio ao pastor Marcos, juntamente com o pastor Alessandro, o pastor Marco Aurélio. Estou acompanhado da minha digníssima esposa Renata, o profeta Davi, que deve ter ido para a escolinha, junto com os amigos Douglas e Monique, que também fazem parte ali da ADB Arará. Estamos todos nós debaixo da bênção do pastor Marcos Silva. E eu vim hoje aqui trazer um recado de Deus para mais uma casa, para mais uns irmãos que têm o privilégio. Glória a Deus por tudo que já foi dito desde o início, porque desde o início o Senhor já tem transmitido um recado dele para a nossa vida. E a partir de agora em diante, fique muito atento, porque todos nós temos oportunidade de ter a nossa vida mudada, transformada pelo Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 10, a partir do 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos por essa noite. Agradecemos o teu nome porque a tua presença é real neste lugar. Te agradecemos, Senhor, porque hoje é dia, Pai amado, de nós clamarmos e sairmos daqui com a resposta, Pai, que vem de ti, como já foi falado, Senhor. Pai amado, que agora, Pai, a comunicação que o Senhor tem para com o teu povo, Senhor, assim como o Senhor teve comigo, seja clara, Pai. Que todos os grilhões venham ser quebrados pelo poder da tua palavra que vai sair desse altar, Senhor. Deus, queremos sair daqui transformados, Senhor, pelo poder da tua palavra nesta noite, Senhor. Que eu venha diminuir para que tu possa crescer, aparecer e mudar histórias nessa noite, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Uma história bem conhecida, uma história muito pregada e falada, essa história de Bartimeu. E desde o início, quando fui chamado para poder ministrar essa palavra, Deus tem se comunicado através dessa palavra no meu coração. Essa história é narrada por 3 evangelhos: Marcos, Lucas e João e Mateus. Só que Marcos vai fazer menção de algo que Lucas e Mateus não vão fazer. Ele vai dar uma autoridade
que Deus colocou no meu coração. O texto vai iniciar dizendo 3 informações, a qual eu separei, que são muito importantes para nós. A primeira informação, no versículo 46, vai dizer que quando Jesus saía juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, a primeira informação é que ele era cego. Esse homem era caracterizado por uma cegueira. E nos tempos de Jesus, a cegueira, existia uma retaliação daquela época. Existia uma repreensão. A sociedade olhava a cegueira como um pecado. Ao ponto de, em João capítulo 9, Jesus está passando por um cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus diz para os discípulos: nem ele e nem os seus pais. Isso é para a manifestação da glória de Deus. E de imediato eu quero te dizer, às vezes a gente olha por situações, por problemas que nós passamos, e muitas das vezes para na nossa cabeça: por que acontece isso comigo? O que eu tenho feito para ser acometido disso? E deixa eu te trazer uma resposta de Deus. Às vezes não foi nada que você fez, apenas você está sendo escolhido para Deus manifestar o poder nessa situação que você está vivendo. Às vezes não tem resposta para situações que nós vivemos. Parece que são momentos que Deus fala: calma. Não é você que fez algo para viver essa situação, mas dentro dessa situação continua crendo que existe um poderoso para mudar a história. E Bartimeu tinha essa dificuldade, a cegueira. A sociedade o via com repreensão. A segunda informação que o texto nos traz é que ele era mendigo. A cegueira trouxe para ele mais problemas, porque cego aquele homem não tinha condições de trabalhar. E a cegueira levou ele a outro estágio. O estágio agora de ter que ficar pedindo esmolas. A terceira informação que o texto vai nos trazer no versículo 46 é que ele está sentado à beira do caminho. Cego, à beira do caminho. A sociedade não gosta muito de dar credibilidade para quem está na beira do caminho. A sociedade, ela não tem o cuidado de olhar para alguém que está na beira do caminho e ter zelo por aquela pessoa, e cuidar, e querer ajudar, não. A sociedade, quando vê alguém na beira do caminho, a primeira coisa que ela faz é ter uma repulsa por aquela pessoa. É por isso que precisamos ter muito cuidado quando passamos e vemos um morador de rua, quando passamos e vemos uma pessoa em condição de rua. Não podemos esquecer que ela também é filho de Deus, e que o Deus que a criou também se compadece da vida dela. Então aquele homem está na beira do caminho, sem perspectiva, abandonado, jogado. Só que quem está na beira do caminho pode não ter uma perspectiva de mudança. Eu falo isso com muita propriedade, porque fui alguém que muitos anos já estive na beira do caminho. O que Bartimeu não sabia que enquanto ele é cego, tem uma debilidade, e quando ele está mendigando, excluído pela sociedade, que quando ele está à beira
compadece de pessoas. Neste caso, Bartimeu, ele ouve que era Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração. Tem momentos que Jesus, ele olha para pessoas nessa situação de Bartimeu e ele se compadece. E ele vem e libera uma palavra. É o caso da viúva de Naim. Está enterrando o seu filho, sem perspectiva de vida. O Senhor vai ao seu encontro, libera uma palavra, se compadece dela e diz para ela: não chore. Mas tem momentos que o Senhor também está olhando pessoas com essa mesma situação e só está aguardando uma atitude. Jesus passa, ele sabe que tem uma bebeira no caminho precisando de uma palavra, precisando de uma restauração. Quando nós saímos da nossa casa para vir para cá, ele já sabia que nós viríamos para cá. E ao chegar aqui, uma certeza eu tenho de que ele está na casa. Só que ao ouvir que ele está na casa, precisamos reagir. Você está diante de uma campanha de clamor. E todo dia que nós entrarmos por essas portas, é uma oportunidade de ter uma vida transformada. É uma oportunidade de ver Deus mudando o quadro, mudando a realidade. E Bartimeu vai ouvir que Jesus, que era Jesus, o Nazareno, versículo de número 47, ao ouvir que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, diante de situações que nós vivemos, e nós nem sabemos muita situação porque a vivemos, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos clamar. E ele vai clamar a primeira vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deixa eu te trazer a primeira orientação, que é olhar esse texto. Deus falava muito claro ao meu coração. O problema é que nós, às vezes, até iniciamos clamando. Às vezes estamos até perto de Jesus, mas estamos desistindo rápido demais. Quem quer ter sua vida transformada, quem quer viver um milagre, não pode desistir. Deixa eu abrir um parêntese rapidamente. Em Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16, eu vou ler para ganharmos tempo. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela um menino debaixo dos arbustos, e afastando-se, foi sentar de fronte e disse, a distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar é alguém que está vivendo debaixo do mesmo teto do homem chamado como pai da fé, Abraão. Um homem que com certeza ela ouviu falar da promessa que tinha sobre a vida de Abraão. Mas parece que o cenário, a situação, quando muda para ela e ela é enxotada a sair, parece que quando ela olha para o cenário, ela diz: eu só tenho um pouquinho de água e logo vamos perecer. E deixa o menino a uma distância, como já
desistiu. Só que o menino e a vida dela estão debaixo de uma palavra. E a palavra não é para perecer. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor é que fará de Ismael um grande povo. Por isso não podemos desistir. Tem cenários que vêm para confrontar a nossa fé. Deixa eu dizer para você, eu só estou em cima desse altar e eu tenho propriedade para falar disso. Porque em meio à minha trajetória, Deus teve misericórdia. Mas em meio à minha vida, à beira do caminho, eu tive uma mãe que, por mais que o cenário dizia, desiste, abandona, não tem jeito, a situação não muda, ela não desistiu. Eu só estou aqui em cima do altar porque eu tive uma esposa que, por mais que muitos falem, larga esse homem, você só vai prejudicar ainda mais a sua vida. Ela não desistiu. Precisamos entender que nós só vamos viver o extraordinário de Deus se nós não desistirmos. Nós precisamos acreditar na palavra que o Senhor tem sobre a nossa vida. É isso que esse homem vai falar para nós. Se são em outros lugares, aqui não Arará não, porque aqui tem filhos de fé. Mas se é em outro lugar, meu pastor, eu já clamei a primeira vez, não teve resposta. Eu já fui na segunda vez e eu clamei, e o cenário parece que ele continua. Quantas vezes eu vi essa mulher passando por mim no bar e muita gente falava, está fazendo o que na igreja? Mas são pessoas que entendem, como Zacarias entendeu. Um homem velho, avançado de idade, uma realidade conturbada, um homem que não tinha filho, mas era um homem que toda vez quando saía da sua casa, ia para lá, ia para o lugar da adoração, ia lá, se reunia. E o texto diz que ao exercer a sua função, caiu-lhe por sorte naquele dia fazer as orações e acender o incenso. Enquanto está acendendo o incenso, orando por pessoas, vendo pessoas conquistando seus milagres, está ele avançado de idade, sua esposa avançada de idade, e não tem o seu filho, mas continua acreditando naquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa. E o texto diz que, ao decorrer daquele dia, o anjo desce e diz para ele que foi ouvido o seu clamor. Eu vim aqui nessa noite para te trazer uma mensagem do Senhor. Para viver milagres, é preciso insistir no clamor. Entrar por essas portas hoje, quinto dia da campanha, e acreditar, Senhor, pode ser hoje. Neste lugar, sentir a presença do Senhor. Senhor, pode ser hoje. E se não for hoje, Wagner, ainda tem mais 7 tentativas. Ainda tem mais 7 dias. E nesses 7 dias, eu posso viver o favor de Deus, a vontade de Deus sobre a minha vida. O texto vai dizer que ele ouviu. E uma pergunta que Deus falava para mim: como está a sua audição? Como está a nossa expectativa quando ouvimos falar de Jesus? Precisamos acreditar. Versículo de número 48. E muitos o repreendiam para que se
convicção do que queremos, quando nós temos convicção do que queremos, a realidade, o cenário não pode nos impedir. A multidão, muitas das vezes, ela quer chegar até nós e impedir de a gente viver o milagre. Mas a multidão também pode ser combustível para você alcançar o que você quer. Ao invés de aquele impulso, daquela repreensão da multidão, fazer aquele homem se calar, ele ia na mão contrária. Quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava. E Deus me fez lembrar de algumas experiências. Eu acho que essa experiência só quem teve fui eu. Os irmãos eu acho que não teve. E Deus me fez lembrar quando eu nem estudava. Quando ia pegar um ônibus e está chegando no ponto de ônibus, o ônibus começa a sair. E você tem que vir no meio da rua e o ônibus está saindo, tem que vir gritando. E tem hora que você grita e o motorista olha no retrovisor e não está nem aí, você já tem que bater do lado. Quando nós achamos que Jesus não está ouvindo o nosso clamor, o que nós estamos fazendo? Quando nós achamos, sabe por quê? Porque tem hora que a gente está vivendo uma situação tão desgastante, estamos tão abalados emocionalmente, que nós estamos como salmista, no Salmo 102, versículo 1 e 2, que diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos e dá-te pressa em acudir. Tem hora que o desespero é tão grande que a gente até acha que ele não está ouvindo. Só que tem uma parábola do juiz iníquo, que está em Lucas no capítulo 18. E parece que Bartimeu já sabia, ou parece que ele já tinha ouvido Jesus falar sobre essa parábola ou rumores. Porque o texto diz no versículo de número 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Mas o versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Precisamos clamar, precisamos pedir o favor do Senhor, e certamente o Senhor responderá. Versículo de número 49 vai dizer: parou Jesus e disse: chamai. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aquele homem vai me ensinar que o clamor não tem tempo restrito. O clamor não está restrito a 2 horas de culto. Não. O clamor não está restrito somente a partir da manhã. Não. O clamor não está restrito somente nas madrugadas. Não. Então, como devo clamar? Clamar até ouvir. Ele te chama. Clamar até ouvir. Ele responder. É isso que esse homem me ensina, Bartimeu. Não tem tempo. Parece que a gente, às vezes, classifica um horário para clamar. Parece que, se não fizer naquele determinado tempo, ele não vai fazer. Mas aquele homem, diante das dificuldades, diante das repreensões, ele vai continuar clamando até o Senhor ir de encontro a ele, ou até o Senhor liberar uma palavra. E Deus falava no meu coração:
Para viver milagre também é necessário ter ousadia. Se aquele homem olhasse para suas condições, jamais ele gritaria Jesus. Perante uma multidão, perante muita gente que achava, era muito judeu, era muito fariseu que andava próximo a Jesus. A todo tempo esses homens estão tentando achar brecha para tentar não deixar Jesus concluir o seu ministério. Mas para viver o favor do Senhor, precisamos ter ousadia. E Deus me fazia lembrar de Pedro, quando o Senhor dá uma ordem para Pedro e pede para ele atravessar o lado junto com os discípulos. E Jesus vai para o monte, se aparta, e eles começam a atravessar aquele lago. E num determinado tempo, aquele barco começa a ser açoitado pelo vento. Mas quando o vento começa a açoitar, aqueles homens começam a ficar desesperados dentro daquele barco. De repente achando que vão naufragar. De repente achando que não vai ter uma solução. Jesus vem caminhando sobre as águas. E na Bíblia, o homem que foi ousado foi Pedro. Diante dos discípulos naquele barco, os discípulos vão gritar: é um fantasma. Mas Jesus vai dizer para eles: tende bom ânimo, sou eu. Imediatamente a ele ouvir que era Jesus, ele não vai pedir para Jesus acalmar a tempestade, mas ele vai ter ousadia para dizer: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. É pessoas que têm ousadia para viver o sobrenatural. Ele podia pedir somente para Deus acalmar aquela situação, mas alguém que acredita: se és tu, eu vou viver o meu milagre. Se é o Senhor que está vindo ao meu encontro, eu não posso perder a oportunidade. O problema é que às vezes a gente até identifica que é Ele, mas em vez de ser ousado, estamos gritando: é um fantasma. E muitos falam: mas Pedro afundou. Mas mesmo com pouca fé, ele experimentou de algo que muitos que passaram pela palavra não teve esse registro. E Pedro, ao descer do barco, caminhava por sobre as águas. Nós precisamos ter ousadia. Se tem uma coisa que Jesus ele continua fazendo em muitas histórias e por muitas vidas, ele continua dizendo que você também é filho. Muitas vezes abrimos mão de herança do céu porque não nos achamos merecedor, porque achamos que não temos direito. Mas ele, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos deu esse direito. João vai dizer que todo aquele que crê foi feito filho. Por isso aquele cego não ficou preso às suas condições, ao jugo, ao peso da sociedade. Ele também é alguém que quis viver o sobrenatural. Versículo de número 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Aquela capa que aquele homem carregava dizia muito sobre a sua condição. Não era uma capa de linho, não era um homem bem visto sobre a sociedade. Mas ele também vai me passar uma mensagem quando ele larga aquela capa. A mensagem que aquele homem vai passar é o seguinte:
Quando ele tira a sua capa, e aqueles homens, acredito eu, que falam: Jesus está te chamando. Ao olhar para aquela capa, a realidade que aquele homem vivia, ele a deixa para passar uma mensagem para nós essa noite. A partir de hoje, quando ele larga aquela capa, eu vou viver uma nova história. Aquela história de carregar algo, de ser julgado por algo, de ter um título por algo, ele tinha certeza que a partir daquele momento seria uma nova história. Precisamos deixar coisas nesse altar para viver o favor do Senhor. Eu não sei o que você carrega. Para viver o milagre do Senhor, temos que deixar perante o altar. Ana, Eucana vai sacrificar, vai cultuar o Senhor todo ano. Mas Ana não perdeu a esperança. Todo ano ela vai junto. E no momento oportuno, Ana levanta, vai ao templo, e o texto diz que vai derramando as suas lágrimas e a sua alma perante o altar. É tida até como embriagada, mas também recebe uma resposta do profeta: vai-te em paz. Que Deus conceda a sua petição. E é um convite de Deus para nós essa noite. Eu não sei qual o milagre que você precisa, mas é necessário deixar diante do altar, nem que seja as suas lágrimas. O salmista vai dizer no Salmo 126: versículo de número 5, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso de número 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus presentes. Eu lembro de uma palavra que o pastor trouxe uma vez lá na igreja, e até hoje essa palavra traz um impacto no meu coração. Ele fala: todas as lágrimas que nós derramamos dentro do templo, elas são colhidas no óbito. Todas as nossas lágrimas, nenhuma Deus deixa em vão. No tempo certo vai ter colheita. No tempo certo viveremos o milagre. E o texto continua dizendo, versículo de número 52: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já reli esse texto tantas e tantas vezes, mas algo diferente que dessa vez Deus me mostrou. Jesus estava no final do seu ministério terreno. Essa história só é narrada porque aquele homem aproveitou a sua oportunidade. Se aquele homem não tivesse tomado uma iniciativa naquela noite, possa ser que não viveria mais esse milagre. Possa até ser que os discípulos, depois que Jesus é assunto aos céus, que os discípulos andando pudessem parar por esse homem e liberar uma palavra e esse homem ser curado. Mas ele só viveu esse milagre por Jesus, porque ele aproveitou as oportunidades. E Jesus continua dando oportunidades.
que Deus prepara, que são oportunidades ímpares. Talvez não teremos outras oportunidades. Eu sou criado com uma geração de quanta notícia ruim. Amigos meus que infelizmente tive o desprazer de visitar no Caju. Por quê? Porque tiveram oportunidades e não aproveitaram as oportunidades. Deus manda te dizer essa noite: é noite de oportunidade. Deus só te trouxe aqui hoje porque Ele tem te dado mais uma oportunidade. Se coloque de pé. Para viver milagres, nós precisamos insistir no clamor. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. De repente, o cenário que você está vivendo pode ser parecido com o de Bartimeu. Pode ser que a sociedade não está te dando credibilidade. Pode ser que você não tenha apoio, não tenha confiança de pessoas. Mas há um aqui nessa noite que te trouxe aqui porque continua acreditando, porque continua querendo mudar a história. Apenas você que a palavra do Senhor falou no seu coração, vem aqui na frente do altar. Eu quero orar pela sua vida. Hoje é noite de oportunidade. O Senhor te trouxe aqui porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Aquele não ouvir que era Jesus não teve dúvida. Nós clamamos, mas precisamos acreditar. Poderoso não é o clamor, poderoso é o Deus que ouve o clamor. E você só está aqui hoje pela oportunidade que Ele está te dando. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Deus continua querendo mudar a história. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, aqui está teu filho, Senhor, diante do altar, Senhor. Deus, eu não sei, Senhor, eu não sei qual é a condição, qual é a situação, mas tu, Deus, o sabes. Deus, que precisamos ter ousadia para viver o milagre. E esse Senhor se dispôs para viver, Senhor, o milagre que tu tem para a vida deles. Responda para esta noite o clamor do teu filho. Faça, Senhor Jesus, a diferença na vida deste homem, Senhor. Senhor, tu és bom em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tu és o Deus que escreve novas histórias, Senhor. Continua, Senhor, fazendo aquilo que te apraz. Continua, Pai, restabelecendo, restaurando a saúde, Senhor. Que a salvação, que o teu milagre, Pai, possa alcançar a vida desse Senhor. É o que eu te peço.